Fala, torcedor do Verdão, Palmeiras que está finalizando a sua preparação para o próximo confronto da Libertadores, onde amanhã vamos encarar o Cerro Porteño fora de casa lá no Defensores del Chaco. Um jogo muito difícil, mas o Palmeiras tem todas as condições de vencer e conquistar mais uma vitória na temporada. O Palmeiras está vivendo uma grande fase de 8 jogos. O Palmeiras conquistou 7 vitórias e apenas um empate, mais de 80% de aproveitamento. Também vou trazer aqui atualizações do mercado da bola com o Danilo e o Barbosa, que podem vestir a camisa do Verdão. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Muito bem, o Palmeiras tem a maior série invicta dos clubes da Série A. E o Paulinho treinando sem restrições, hein, meu caro Massini? Palmeiras voraz no mercado, especialmente em cima do Botafogo. Danilo, possível jogador de Copa, hein? Na mira do Palmeiras também. A situação do Botafogo está bem complicada. Até ontem à tarde estava tudo certo com o Barbosa, mas não está assinado ainda, então é bom esperar. Precisa ver a situação jurídica do Botafogo, como vai ficar. Tem amanhã o conselho arbitral, que as discussões do Botafogo entre a Eagle e o Textor e os controladores, ela é discutida em arbitragem, né? Isso pode cair amanhã o Textor pode voltar a assinar pelo Botafogo, né? Já que ele assinou a recuperação judicial em 3 documentos. Ele assinou pela Eagle, pelo Textor, por ele e pela outra empresa que ele criou lá no paraíso fiscal. Então, tem que esperar um pouco para ver. Eu acho pouquíssimo provável que o Palmeiras consiga o Danilo, a não ser que seja a vontade do jogador, a não ser que o jogador abra a mão de muita coisa para jogar no Palmeiras, o que seria, espetacular ter o Danilo de volta no Palmeiras. Convocado, ele tem mercado fora por muito dinheiro, né? Exatamente, então tem que ser resolvido antes, tem que resolver agora. Ele vai para a Copa como jogador do Palmeiras, senão e aí fica difícil. A mesma coisa do Alexandre Barbosa, os jogos. Aí o Botafogo não completa 12, não completa 12, não completa 12, quem vai jogar? É isso. Né? Não, mas valeu a pena ganhar a Libertadores, ganhar tudo pro All-In, né? Valeu a pena, brasileiro, Libertadores. E agora tá aí, né? Legal era não ter bola pra treinar na Série B. Isso daí era um bom momento do clube. Ter crescimento perene e sustentável. É assim que funciona. Mas talvez não fosse possível, né? Talvez não fosse possível. Aliás, acreditava-se de que poderia ter sido possível. Você cai na mão de E aí, olha, é muito importante registrar aqui o trabalho do Lúcio de Castro, nosso colega de imprensa, que não arrefeceu em momento algum em cima das investigações. E muitos de nós, inclusive eu, em algum momento, a gente, olha, o Textor tem um know-how, ele tem o Crystal Palace, tem o Lyon, então ele tá fazendo... Tem know-how, amigo, confusões. Sabe o que cara? A gente aqui, a gente tem uma tendência... Quando a gente vê um sujeito carregado de dinheiro e de terno e elegante... Falando inglês. A gente tem uma certa mania de abraçar. Ou brasileiro mesmo, não precisa ser estrangeiro, não. Isso. A gente tem uma paixão por milionário, Isso, exato. Aí depois passa um tempinho, você vê o empresário de sucesso e tal. Então, a gente tem que olhar para tudo isso sempre com um pé atrás, porque esse, inclusive, é o nosso papel. Com desconfiança. Mas não dá para achar que tudo vai ser errado também. Teve muito empresário bem sucedido e que deu certo, e que fez coisa certa. A gente é muito gente, mas Paulo Nobre é um exemplo. Vai dar errado, o Paulo Nobre é um exemplo no Palmeiras que fez certo. É um bilionário que... Mas acho que nós vamos procurar anos e anos e não vai ter outro em nenhum outro clube. Porque é muito raro. O Vessa está procurando um salvador da pátria. Ele precisa de um salvador da pátria. Ele vai se arrepender. O Palmeiras teve o dele, porque ele vai se arrepender profundamente lá no final se o Corinthians for vendido. Flávio Latifi, meu amigo, todo mundo querendo saber do Barbosa, né? E o Barbosa vai chegar, não vai chegar? As novelas, elas vão se arrastando, né? Já tá virando uma novelinha já, porque surgiu o Cruzeiro na parada, um outro elemento, mas o Palmeiras segue confiante na chegada do zagueiro, Latifi? Boa tarde, Lu, PVC, do pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, existe essa ansiedade pelo lado do torcedor de querer que o Palmeiras anuncie logo a contratação do Barbosa. Ontem a gente trouxe esse cenário do Cruzeiro entrando na jogada, mas o que a gente pode dizer, Lu, é que até o Botafogo já considera a venda do Barbosa como certa. O Botafogo disse à Justiça
que já tem uma venda encaminhada para poder pagar os salários, e essa informação casa muito com o que o PVC e eu trouxemos no De Primeira na semana passada, onde o Botafogo já tá tudo certo com o Palmeiras em relação ao acordo com o Barbosa, e o que pega no momento é essa questão de comissão e luvas aos representantes do jogador, mas o Palmeiras está muito tranquilo em relação à contratação do zagueiro, e vale dizer mais uma vez que a chegada do Barbosa não interfere em nada nos planos pelo zagueiro Nino do Zenit. O Palmeiras tem um aceno positivo do atleta e é mais um nome que deve pintar no Palmeiras se conseguir destravar essa negociação com o Zenit, que segue muito dura. Ô PVC, você noticiava, né, que a venda do Alexander Barbosa era muito importante para o Botafogo. Para pagar salário. Por causa desse caos que vive o Botafogo e estava precisando vender um jogador para pagar salário de um mês. De um mês. De um mês. E é isso, essa informação que você trouxe aqui em primeira mão no De Primeira, honrando o nome deste programa, se confirma. Né? É o que o Botafogo disse para a Justiça, que o Latifi acabou de dizer. O Botafogo informou a Justiça que precisa vender o Barbosa para pagar o salário. E é o salário de um mês. E a frase que eu ouvi na sexta-feira eu perguntei, mas e aí o salário de junho? Ah, mas aí é só em junho. Aí é só em junho. Mas tem que pagar a folha de pagamento desse mês. E vai pagar com o Barbosa. Importante, olha só. Apesar de ter tido a definição do Textor na quinta-feira, na sexta-feira o Durcésio Melo já estava trabalhando como diretor colocado no lugar do Textor na SAF, o Durcésio, ex-presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, agora o diretor encarregado da SAF, mas ele toma pé da situação de fato hoje à tarde. Então, ele vai conversar com o Alexandre Brito, que é o diretor executivo que está fazendo a negociação. O Botafogo, na nota de sexta-feira, basicamente estava dizendo, olha, não precisa ser o Durcésio a assinar. Em outras palavras, foi isso que se disse. Quem está na negociação, o Botafogo está dizendo que não mudou a situação estatutária e que a SAF vai assinar o que tiver para assinar. Mas o Durcésio Melo vai tomar pé da situação com o Alexandre Brito e efetivar a venda com os acertos de agentes que o Latifi acabou de dizer. No Botafogo, hoje, a certeza é de que amanhã, no Tribunal Arbitral, não vai mudar a situação. Nem para devolver o Textor para o poder, nem para tirar o Durcésio Melo da posição que ele ocupa nesse momento de diretor, vou chamar de provisório, da SAF. Então, vai ser o Durcésio que vai, junto com a diretoria do Botafogo, efetivar os negócios necessários. Negócio necessário. Vender o Barbosa para o Palmeiras para pagar o salário de maio. Que coisa, né? Que situação do Botafogo. E o Palmeiras, enquanto tenta, né, fechar essa negociação, claro, foca no campo também, porque tá em Libertadores em jogo. Entra em campo contra o Cerro Porteño, amanhã, 9h30 da noite, joga fora de casa, transmissão Globo, ESPN e Disney Plus. Tá numa maratona o Palmeiras, né? Porque tem várias frentes, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, quer conquistar todos os títulos, claro, quer pelo menos estar nesta briga. E o calendário apertado, tem gerado um incômodo na comissão técnica do Abel Ferreira. O que houve, Latifi? O Palmeiras fez uma comparação dos jogos dele, Palmeiras, com os dos rivais. O que está incomodando tanto o Palmeiras, a gestão do Palmeiras nesse momento? Pois é, Lu, o Palmeiras, ele fez a comissão técnica do Palmeiras fez um levantamento das equipes que estão nas três principais frentes, né? Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E o Palmeiras, nesse intervalo de jogos, né, pegando a partir da Copa do Brasil da semana passada, é o único time que fez jogos com apenas 2 dias de intervalo entre um e o outro. E isso deixa a comissão técnica muito incomodada por acreditar que esse intervalo entre jogos é um fator determinante para a recuperação dos atletas e o desempenho deles nas partidas. E outro ponto que deixa o Palmeiras bem incomodado, a gente está vendo nessa arte, que o Flamengo, que é o principal rival do Palmeiras nesses últimos anos, tem 3 vezes esse intervalo de 3 dias para poder descansar. O Fluminense é o segundo time prejudicado, né, nesse período, só tem um intervalo de 3 dias de descanso, mas o Palmeiras olha isso e fica bem incomodado porque entende que o Flamengo tem uma certa vantagem nesse recorte.
dizer o seguinte, bom, eu acho só, fazendo aqui uma observação minha, tá, Latif? O Palmeiras institucionalmente não fez isso aqui, né? Mais a comissão técnica do Abel do que o Palmeiras como instituição. Embora seja meio, as coisas se misturam um pouco, mas eu acho importante dizer porque eventualmente o Palmeiras pode dizer assim, não, o Palmeiras não se pronunciou sobre isso. Quem está fazendo isso é o trabalho da comissão técnica do Abel. Vamos ver o quadro de novo? Só vou chamar a atenção para um detalhe. Acho que de fato isso está acontecendo, mas depois desse segundo jogo, que é o jogo contra o... Tá pequenininho, né, gente? Vocês estão conseguindo enxergar. Aqui o PVC estava aqui em cima Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores dia 5 contra o Sporting Cristal em Lima. Aí o Palmeiras vai ter a quarta, quinta, sexta e o sábado para jogar em Belém. Tem a viagem difícil, né? É verdade, mas é que a gente está colocando 2 dias, jogo, 2 dias, jogo, 2 dias, jogo, 2 dias, jogo. Depois do jogo contra a Aliança são 4 dias, jogo. Só que você vem de Lima e viaja para Belém. Fato. Mas aí vai ter 4 dias. Acho que sim, isso é o inevitável, cara. Não tem. Você pode discutir o calendário, mas o calendário um é da CBF, o outro é da Conmebol. Não, eu confesso que eu ainda preciso entender essas contas. Qual que é o recorte, ô Latif? É num prazo total? Porque você tem um número X de dias, um número X de jogos que dividindo o Flamengo tem mais folgas? É o recorte da rodada do jogo de ida da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrentou a Jacuipense, o Flamengo, o Vitória. E a partir daí, a comissão técnica do Palmeiras fez esse levantamento, porque a gente vê na arte que são apenas os times que estão nas 3 principais frentes. Né? Tem o Corinthians, tem o Mirassol, tem o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras. São 6 da Libertadores. E vai até quando? Até a parada pra Copa? Não, aqui vai até, por isso que eu falei, por isso que eu fiz questão de dizer ali, até o jogo da terça-feira que vem contra o Sporting Cristal. Entendi. Porque depois tem 4 dias para Belém contra o Remo. Entendeu? Aí a gente mostrou, olha aqui, foram 3 dias, segunda, terça e quarta de descanso. Quinta jogou com o Jacuipense. Sexta e sábado, descanso. Domingo jogou contra o Bragantino. Domingo Bragantino. Segunda e terça sem jogo. Quarta joga contra o Cerro Porteño. Quinta e sexta descanso. Sábado pega o Santos. Domingo e segunda não joga. Terça joga em Lima contra o Sporting Cristal. Aí vai ter quarta, quinta, sexta e sábado sem jogo. Você tá falando uma bobagem, mas se os jogos do Palmeiras estão mais apertadinhos aqui, do Flamengo vai ficar mais apertado aqui, não? Não necessariamente, porque depois do dia 7... Antes do jogo contra o Remo... Antes do jogo contra o Remo, vai ter mais descanso. Eu tô fazendo a mesma ponderação que você está fazendo. Ou seja, não adianta a gente ficar olhando. Isso aqui isso aqui é um recorte. É o mesmo número de jogos. As equipes que têm 3 competições farão o mesmo número de jogos até a parada para a Copa do Mundo. E dentro do mesmo período de tempo. Você pode pegar um primeiro recorte, mas o que a Luísa está dizendo se você tem os times, e esses times disputando 3 competições, obrigatoriamente, eles disputarão, independentemente do intervalo entre uma partida e outra, num recorte aqui ou num recorte mais adiante, vai ser o mesmo número de jogos para todas essas equipes no mesmo período. São 18 jogos em abril e maio. 9 em abril, 9 em maio. Para todos os 6. Para todos os 6. O que de fato aconteceu, o que eu falei aqui ontem, esta semana do Palmeiras, ela é difícil. Ela é difícil porque você tem viagem, mas aí azar, deu sorteio, pegou ali o Sporting Cristal. Em compensação vai pegar o Jacuipense em Londrina. Né? Porque a Jacuipense mudou o mando de campo e tinha que ir para a reação do Jacuípe e não foi. Veio para cá. Agora vamos pegar o caso do... E o Flamengo teve que ir para Cusco também, né? Teve que ir para Cusco ali atrás. É que assim, de fato, de Cusco para cá, o Flamengo jogou 8 de abril, 12 de abril. Teve 4 dias, né? 3 dias de descanso. 12 de abril, 16 de abril... 19 de abril, 2 dias só. 19 de abril, 22 de abril, 2 dias de descanso, 20 e 21. Então já aconteceu isso antes do jogo contra o Bahia, antes do jogo contra o Vitória foi a mesma situação no Flamengo. Faz sentido, Eudes, a reclamação? Interessa ao Palmeiras daquilo que a gente colocou, inclusive, na semana passada aqui, né? A marcação que um clube faz em relação ao outro.
não muda essa situação. Na verdade, o que o Palmeiras, por meio da sua comissão técnica, como disse o PVC, coloca é um primeiro recorte em que o Palmeiras teria um período menor de descanso do que o Flamengo. Mas o que vale, no fim das contas, é, no período total até a parada para a Copa do Mundo, essas equipes, não só Palmeiras e Flamengo, também as outras que disputam, a exemplo de Palmeiras e Flamengo, 3 competições, todas elas farão o mesmo número de jogos. 18. Eu acho que entra mais na conta dessa marcação entre Palmeiras e Flamengo, um sempre de olho no outro, mesmo quando não se enfrentam. É mais dessa conta para mim. Eu acho que tem uma coisa assim, de novo, não é o Palmeiras que está fazendo isso institucionalmente. Mas acho importante. O que está acontecendo assim, o Abel está incomodado com esse período, porque de fato esse período é um período difícil. Né? Você jogou. Mas é um período difícil que ninguém tem culpa disso. Fazer o quê? Acontece. Acontece porque você pegou, viu, uma sequência de jogos. Se todo mundo tem o meu ponto é, posso estar errada, mas se todo mundo tem o mesmo número de jogos no mesmo período, se neste recorte o calendário do Palmeiras está mais apertado, num outro recorte vai estar mais frouxo. Não necessariamente, porque você pode ter jogo de terça-feira, por exemplo. Por que o Corinthians joga sábado e terça? Por que o São Paulo joga sábado e terça? Porque joga Sul-Americana. O Corinthians está jogando na quinta. Então o Corinthians jogou domingo contra o Vasco. O Corinthians podia jogar na quarta em vez de jogar na quinta. E aí ele teria 2 dias só. Acontece que ele está jogando na quinta. Como ele joga na quinta, ele vai jogar no domingo. Aí ele vai ter 2 dias só. Sim, mas o Palmeiras para o recorte também, sem mostrar os 4 dias entre o jogo da Libertadores e o Remo. A questão é de televisão. Se o jogo do Sporting Cristal de Lima fosse na quarta, em vez de ser na terça, você teria 3 dias. Acontece que a tabela marcou o jogo do Palmeiras em Aliança contra o Sporting Cristal na terça. Vamos ouvir o Latif sobre esse ponto de vista aí do Palmeiras, pra gente encerrar esse debate. O PVC falou sobre essa questão de ser da comissão técnica, mas esse incômodo que a gente trouxe aqui, né, esse documento que a gente mostrou, eu consegui na apuração com membros da comissão técnica do Palmeiras, e esse incômodo é mais por isso que o PVC falou, desse recorte onde o Palmeiras tem feito jogos seguidos com apenas 2 dias de descanso. É óbvio que o ideal são 3, o Abel ele falou muito sobre isso, que a recuperação do descanso acaba afetando o desempenho dos atletas. E aí, quando o Palmeiras analisa todos e vê que só o Flamengo é o time que é beneficiado, de certa forma, com 3 intervalos de descanso de 3 dias, enquanto outros clubes não têm esse mesmo privilégio, causa uma estranheza, e por isso que essa informação tem sido divulgada pela comissão técnica, e o incômodo não é só da comissão, tá? A direção e os jogadores também estão incomodados, porque a preparação para um duelo, quando é 2 dias e 3, muda bastante. Então não é só a comissão técnica do Palmeiras que está reclamando desse curto intervalo de tempo entre as partidas. O problema central deste recorte é o jogo de Lima terça-feira. Vou dizer para você, eu vou para Lima. Eu vou pra La Paz na quinta e vou pra Lima na terça. Você tá reclamando do seu calendário? Eu não tô reclamando do meu calendário, não. Seu calendário tá muito apertado. Eu tô felizão que eu vou pra La Paz na quinta fazer o Fluminense, o Bolívar e o Fluminense, e na terça-feira eu vou estar em Lima. Os jogadores do Palmeiras só tem um emprego. Você tem 2, 3 então, PVC. Pois é, você tem, mas tem 3 competições. competições. O PVC não corre na altitude também. Tô dizendo só, olha só, se o jogo contra o Sporting Cristal não fosse por compromisso de televisão da Conmebol na terça-feira, o Palmeiras jogaria contra o Cerro Porteño na quarta, contra o Santos no domingo e contra o Sporting Cristal na quarta. E tinha resolvido o problema. Você tinha quinta, sexta e sábado para descansar, domingo jogava, segunda e terça para descansar, quarta jogava, quinta, sexta e sábado para descansar de novo. Porque vai pegar o Remo no domingo só. Beleza, enfim. O X da questão é o jogo de Lima. Tá bom, dado tudo isso, eu continuo com o meu pensamento, mas depois a gente esmiuça esse calendário para compreender essa situação. Eu tô de acordo com você. Eu estou ao seu lado. Latif, obrigada, querido. Beijos, viu? Bom trabalho. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, a mídia, né? Tá rasgando elogios ao desempenho do Palmeiras na temporada. O Verdão, que é líder isolado do Campeonato Brasileiro, nadando de braçada com 32 pontos. Torcedor, são 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Flamengo está em segundo lugar com 26 pontos. Eles têm um jogo a menos ali contra o Mirassol, né? O Fluminense está na terceira colocação com 26. Eu acho que o Fluminense não tem elenco para disputar com o Palmeiras e com o Flamengo até o final aí desses pontos corridos, viu?
Palmeiras e o Flamengo muito à frente aí do Fluminense. Logicamente, torcedor, temos que respeitar todos os adversários, mas o Verdão tá vivendo uma grande fase, né? Inclusive, se contratar esses dois jogadores aí, o Barbosa, que é um excelente zagueiro do Botafogo, vai cair como uma luva ali na zaga do Verdão, e também o Danilo, que é uma cria da nossa base, né? Um jogador fenomenal, muito conhecido da torcida palmeirense, vai elevar demais o patamar do Palmeiras aí no cenário brasileiro e também sul-americano. É, torcedor, vamos aguardar, quem sabe, né? Palmeiras pode trazer o combo, Danilo e o Barbosa, já que o Botafogo tá mal nas pernas, precisando de dinheiro, pode até, quem sabe, né, fazer essa negociação antes da Copa do Mundo, que na minha opinião seria o ideal, porque depois da Copa do Mundo, ainda mais o Danilo convocado para a seleção brasileira, ele vai se valorizar demais e o preço vai subir nas alturas, não é mesmo? Então, torcedor, tomara que o Palmeiras possa agilizar o quanto antes aí essa contratação, porque aí já fica garantido, né? O jogador vai ser do Palmeiras, vai ser uma grande contratação, vai subir demais o patamar do Palmeiras. Na minha opinião, vai ficar um elenco melhor do que o do Flamengo, viu? Mas é aquilo, torcedor, vamos com calma, né? Bastante paciência, vamos confiar na diretoria do Verdão, que é bastante competente, para quem sabe anunciar essas novas contratações, Barbosa e Danilo. E aí, torcedor, você acha que o nível do patamar do Palmeiras sobe demais, ainda mais do que o do Flamengo, com essas duas contratações aí, o Danilo e o Barbosa, dois jogadores ali que estão atuando no Botafogo, mas que estão muito perto do Verdão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, galera, e não esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então até o próximo vídeo.